Vamos abrir a nossa Bíblia no livro de Romanos, capítulo 12. Nós vamos ler os versículos 4 e 5. Amém? Diz assim: Porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, embora sejamos muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. Senhor Jesus Cristo, muito obrigada por essa oportunidade que temos de estar aqui essa noite, de podermos ouvir a sua palavra, Senhor. Que nós sejamos, Pai, transformados e tocados por ela, Senhor. Que tudo, Deus, que será ministrado aqui, Pai, venha de Ti e que Teu Espírito Santo tenha total liberdade para agir nos nossos corações, Senhor. Que o Senhor possa tirar toda distração, toda falta de atenção, Senhor. Que estejamos, Pai, com os nossos ouvidos atentos para a Sua voz, Pai. E que eu seja, Senhor, apenas um instrumento, Deus, que eu não fale nada que não venha de Ti, Senhor. E que de modo algum, Pai, eu atrapalhe a Sua voz, Deus. Que tudo, Senhor, seja para a honra e glória do Teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, gente. Bom, a partir do momento em que nós nos convertemos, nós então nos tornamos participantes do corpo de Cristo. Isso é uma coisa que todos nós aqui já sabemos, certo? E qual é a questão de sermos corpo de Cristo? A questão é que normalmente nós associamos o ser corpo de Cristo com duas coisas. Ou a gente está falando de comunhão, ou a gente está falando de serviço ministerial, da gente exercer os dons em algum tipo de trabalho dentro da igreja. Só que quando a gente pensa apenas dessa maneira, quando a gente limita o sermos membro do corpo de Cristo apenas a comunhão em serviço, a gente tira, na verdade, uma responsabilidade de cima da gente. Por quê? Porque a gente simplesmente não considera o nosso papel enquanto indivíduos dentro desse corpo. Então, quando eu me coloco apenas no lugar de estar em comunhão, eu não estou considerando que aquilo que eu faço ou aquilo que eu deixo de fazer pode afetar esse corpo. Então, o que eu vejo é que tanto a comunhão quanto o serviço ministerial, na verdade, começa com o tipo de membro que eu sou dentro do corpo de Cristo. Então, eu não posso, em primeiro lugar, tentar me colocar no coletivo se eu não trabalho o meu próprio individual primeiro. E aí eu vejo que eu só consigo ser capaz de estar em comunhão e de exercer os dons que Deus me deu, servindo a Ele e servindo aos meus irmãos, se eu entendo a minha responsabilidade individual dentro do corpo. E eu sei que falando assim pode parecer uma coisa meio estranha, né? Porque eu acabei de ler aqui Paulo falando para a gente que nós somos membros uns dos outros. Só que como é que eu vou ser membro de vocês e vocês serão meus membros se eu sequer entendo qual é o meu papel dentro do corpo de Cristo? Então, essa noite, eu queria que a gente parasse para refletir exatamente nisso. Quem nós somos enquanto indivíduos dentro desse corpo que nós fazemos parte? Um corpo que tem Cristo como cabeça, mas que tem vários membros, como nós vimos aqui. Então, eu separei 3 exemplos para a gente poder ver aqui essa noite, e os 3 estão lá no livro de Esther. Então, vamos abrir em Esther, o capítulo 2, versículo 1. Esther, capítulo 2, versículo 1. Diz assim: Depois disso, quando a raiva do rei Assuero já havia passado, ele se lembrou de Vaste e do que ela havia feito e do que havia sido decretado contra ela. O primeiro exemplo que nós temos aqui é o rei Assuero.
E assim, gente, ele é um personagem que quando a gente para pensar, ele é um personagem, vamos dizer, complicado. Por quê? Ele é o rei, certo? Ele é o responsável pela nação. Então, as decisões dele afetam diretamente a vida de várias pessoas. Mas quando a gente para ver e lê o livro de Esther, a gente vai ver que Assuero, ele é caracterizado por ser uma pessoa que toma diversas atitudes impensadas. Ele não para refletir nas coisas que ele está fazendo. Então, esse aqui é só um exemplo, né? Ele vinha de um banquete, mais especificamente, de 187 dias de banquete, onde ele exibiu a sua glória, exibiu o seu reino, exibiu as suas riquezas. E aí, no dia 187, ele decidiu que era uma boa ideia exibir a esposa dele também, porque era a única coisa que estava faltando. E aí Vashti diz, não vou. E aí Assuero fica, obviamente, indignado com a recusa dela e pergunta para os conselheiros dele, o que eu faço? E aí eles dizem que era uma boa ideia ele expulsá-la. E ele aceita. Ele não parou para pensar nas consequências de um reino sem rainha. Ok. Segundo caso, Amã vai falar com ele sobre um povo que precisava ser exterminado. Assuero, em momento nenhum, pergunta para Amã que povo era. Ele simplesmente vai lá e entrega o anel real para Amã para que ele tomasse as decisões. Ou seja, de novo, ele não parou para pensar. E aí, lá na frente, a gente tem o banquete de Esther, que naquela confusão toda, Amã cai em cima de Esther, Assuero vê aquilo, interpreta tudo errado, não para pensar no que estava acontecendo e simplesmente manda levar Amã de lá. Mais uma vez, ele não parou para pensar. E aí a gente poderia pensar, não, a essa altura ele aprendeu. Não, ele não aprendeu. Porque para consertar a primeira burrada que ele fez, entregando o anel para Amã, ele vai lá e entrega o anel para Mordecai. Ele também não procura saber qual era a solução que Mordecai iria providenciar. Ele simplesmente passa a responsabilidade para Mordecai para que ele decida como livrar os judeus. Ou seja, o rei, uma figura de extrema importância para uma nação, simplesmente não para pensar no que ele vai fazer e ainda por cima é o tipo de pessoa que passa a responsabilidade para o outro. Por quê? Em relação a Vashti, não foi ele que decidiu. Ele fez baseado no que os conselheiros disseram. Em relação aos judeus, ele também não procurou saber. Ele deixou para Amã resolver o problema, depois ele deixa para Mordecai resolver o problema que ele mesmo criou em primeiro lugar. Então a gente vê aqui que Assuero, ele representa exatamente o tipo de pessoa que não assume a sua responsabilidade dentro do corpo de Cristo. Ele não entende que as coisas que ele faz ou as coisas que ele deixa de fazer afetam as pessoas que estão ao redor dele. E aí, quando a gente vê a palavra de Deus, a gente percebe que viver dessa maneira é uma ofensa contra o Senhor. Porque nós somos chamados a ter responsabilidades dentro do corpo. Nós somos responsáveis uns pelos outros. Claro, eu darei contas de mim para Deus e vocês darão contas de vocês para Deus. Mas nós fomos chamados para fortalecermos uns aos outros, para consolarmos uns aos outros. Então, eu tenho responsabilidade com vocês e vocês também têm responsabilidade comigo. Vamos abrir em Números, no capítulo 32, para a gente entender essa questão. Números 32. A gente vai ler primeiro dos versículos 5 ao 7 e depois do 13 ao 18. Números 32, de 5 a 7. Disseram mais: se encontramos favor aos seus olhos, permita que a posse desta terra seja dada a estes seus servos, e não nos faça passar o Jordão. Porém, Moisés disse aos filhos de Gade e aos filhos de Ruben: então os irmãos de vocês irão à guerra enquanto vocês ficam aqui? Por que vocês querem desanimar os filhos de Israel para que não entrem na terra que o Senhor lhes deu? Agora, do 13 ao 18.
Por isso, a ira do Senhor se acendeu contra Israel, e ele os fez andar errantes pelo deserto durante 40 anos, até que se consumiu toda a geração que havia feito o que era mal aos olhos do Senhor. E agora vocês, geração de pecadores, se levantaram em lugar de seus pais para aumentar ainda mais o furor da ira do Senhor contra Israel. Se vocês não quiserem segui-lo, também ele deixará todo o povo novamente no deserto, e vocês serão a causa da ruína deste povo. Então os filhos de Gade e os filhos de Ruben se aproximaram de Moisés e lhe disseram: edificaremos currais aqui para o nosso gado e cidades para as nossas crianças, mas nós nos armaremos e vamos para a guerra adiante dos filhos de Israel, até que os tenhamos levado ao seu lugar. Porém, as nossas crianças ficarão nas cidades fortificadas por causa dos moradores da terra. Não voltaremos para nossas casas até que os filhos de Israel estejam de posse, cada um da sua herança. Isso é entender a responsabilidade que tem dentro do corpo. Aqui, olha só como é que são as coisas. 2 tribos já tinham a sua herança. Elas não teriam realmente nenhum motivo para ultrapassar o Rio Jordão. Elas poderiam ficar lá. Teoricamente, estavam no direito deles de chegar até Moisés e pedir que eles ficassem ali. Mas só teoricamente. Por quê? Porque tinham as outras tribos. Eles tinham responsabilidade com as outras tribos também. Tudo bem, a herança deles já estava garantida. Mas e a herança das outras? Como é que ficavam as outras 10 tribos que precisariam da guerra? Que precisariam daqueles homens que estavam lá para poder guerrear junto com eles. E é essa responsabilidade que Moisés coloca em cima de Gade e de Ruben. E vejam, Moisés aqui fala que se eles não fossem com eles, todo o povo iria ficar no deserto. E por que isso? Porque eles ali também eram membros uns dos outros. Isso é o que Paulo está nos ensinando lá em Romanos. É exatamente esse princípio. Porque se aquelas 2 tribos ficassem ali, as outras 10 seriam prejudicadas. Então, assim, se a gente for parar para pensar, nem seria tanta tribo assim que ficaria. Seriam só 2. Eles eram 12 no total. Não faria, tecnicamente, tanta diferença. Mas faz diferença no sentido do apoio, faz diferença no sentido da força. E é isso que Moisés está falando aqui. E aí as tribos caem em si e percebem, realmente, nós precisamos precisamos ajudar os nossos irmãos a conquistarem a herança deles também. Então eu vejo que dentro do corpo de Cristo, eu não posso ter atitudes como de Assuero. Eu não posso jogar a responsabilidade para o outro. Eu não posso não me importar com o que acontece com o outro. Eu preciso assumir o meu papel. Eu preciso assumir o meu lugar como membro desse corpo que Cristo me trouxe. Então eu vejo que ser membros uns dos outros é o individual afetando o coletivo. Se eu não trabalho o meu individual, se eu não reconheço quem eu sou enquanto membro, isso vai afetar o corpo como um todo. O segundo exemplo, voltando ao livro de Esther, agora no capítulo 5, Esther, capítulo 5, versículos 11 e 12. Diz assim: Amã falou sobre a glória das suas riquezas, a multidão de seus filhos, tudo em que o rei o tinha engrandecido e como o tinha exaltado sobre os oficiais e servos do rei. E Amã acrescentou: a própria rainha Esther a ninguém mais convidou para vir com o rei ao banquete que tinha preparado, a não ser a mim. E também para amanhã estou convidado por ela, juntamente com o rei. Amã é, assim, um personagem, é o vilão da história, né? Sendo bem claro, do livro de Esther. E a principal característica de Amã é a vaidade.
Ele é uma pessoa que gosta de aparecer. Amã é tipo uma diva, sabe? Que quer que todo mundo saiba quem ele é, que todo mundo reconheça tudo que ele faz. E aí, é cheio de Amã na igreja, né, gente? Infelizmente. E quando a gente para pensar nisso, a gente vê que as pessoas vaidosas, elas enxergam no outro uma ameaça à sua própria glória. Por quê? Elas sempre ficam preocupadas que o outro vai aparecer mais do que eles. Só que qual é a grande questão com a vaidade? A questão é que a gente é ótimo para identificar a vaidade no outro. Mas quando se trata da nossa própria vaidade, a gente é péssimo nisso. A gente é perfeito para olhar, nossa, mas aquele irmão ali gosta de aparecer, nossa, mas aquela irmãzinha ali é uma exibida. Mas e quando a irmãzinha exibida sou eu? Será que o critério que eu uso para julgar o outro é o mesmo? Será que eu percebo o meu orgulho? Será que eu percebo a minha soberba? Porque muitas vezes a gente esconde um coração vaidoso e nem percebe isso. E aí a gente não percebe, a gente não se toca que a gente faz a mesma coisa que Amã. Porque o que ele está fazendo aqui? Se exibindo. Ele está lá mostrando a sua riqueza, mostrando os seus filhos para as pessoas que estavam ali perto dele, mostrando como ele é importante. E aí, um comportamento desse, no corpo de Cristo, é aceitável? A gente tem Jesus dizendo que o maior é aquele que serve. E aí eu olho para atitudes feitas a de Amã, que não quer servir, ele quer ser servido, que não se conforma com estar num lugarzinho qualquer. Ele quer o lugar de destaque. Então aqui ele está assim, enchendo a boca para falar, mal sabia ele o que vinha, mas ele está aqui se ensoberbecendo de que não, a rainha só chamou a mim para o banquete. Então assim, ele está tão cego na vaidade dele que ele nem se toca que poderia realmente ter alguma coisa errada ali. Pô, por que Esther só está me chamando? Por que ela não chamou outras pessoas? Mas ele estava tão cego na vaidade dele que ele não percebe isso. E pessoas vaidosas, elas trazem diversos problemas para o corpo. Justamente por quê? Por causa da vaidade, do orgulho, da soberba, elas querem aparecer. E aí elas vão trazer contendas para o corpo, elas vão trazer inimizade. Por quê? Porque elas não aceitam que alguém possa fazer o trabalho melhor do que elas, talvez. Porque elas não aceitam que alguém possa ser um líder melhor do que elas, que alguém possa ser um pregador melhor do que elas. Então, simplesmente não cabe na cabeça das pessoas orgulhosas que, sim, tem pessoas que são melhores do que elas. Então, tem pessoas que fazem mais do que elas. Sim, Deus chama outras pessoas. E aí, eu vejo, né, olhando para 1 Coríntios, uma das 300 milhões de broncas que Paulo dá na igreja de Corinto é exatamente sobre essa questão. Eles estavam numa briga, olha, é uma coisa absurda, mas eles estavam numa briga sobre eu sou do time de Paulo e eu sou do time de Apolo. E aí alguém poderia pensar, Paulo gosta, né, porque é o time dele. Não, Paulo acaba com a vida da igreja de Corinto. Fala, gente, quem é Paulo? Quem é Apolo? Nenhum dos dois importa nem um pouco. Um planta e o outro rega, mas isso é só um detalhe. O que importa é Deus, porque é Ele que dá o crescimento. Um está regando, o outro está plantando, mas poderia ser um terceiro, poderia ser um quarto. Não faz a menor diferença. E aí eu vejo como a vaidade ela é um conflito direto com o ser cristão. Eu não posso dizer que eu sou membro do corpo de Cristo, que eu tive a minha vida restaurada por Cristo e, ao mesmo tempo, eu ser uma pessoa orgulhosa. E, ao mesmo tempo, eu ser uma pessoa vaidosa. E aí, qual é o problema do orgulho e da vaidade? É que ambos trazem a soberba da vida. E aí, como é que Jesus reagiu quando ele quando ele foi tentado em relação à soberba da vida? Ele não cedeu à tentação. Ele usou a palavra e disse não para aquilo. Será que nós temos tido a mesma atitude? Será que não estamos sendo nós os Amãs dentro do corpo de Cristo? Pessoas que desejam aparecer, pessoas que desejam brilhar, ao invés de fazer o nome de Cristo aparecer. Porque a nossa natureza ela é tão má
que até mesmo o serviço ministerial a gente pode fazer apenas para aparecer. Porque não é porque eu estou em um ministério, não é porque eu estou servindo, que significa que eu faço isso com sinceridade de coração. Eu posso estar fazendo para que as pessoas vejam que eu estou fazendo. E aí adianta fazer? Deus recebe esse tipo de coisa? Não, ele não recebe. E aí, ao invés de eu trazer bênçãos para o corpo, eu acabo trazendo prejuízo, porque Deus ele não abençoa a vaidade. Pelo contrário, o que a Bíblia fala? Vamos abrir lá em Provérbios, capítulo 16, versículo 18. Provérbios 16, 18. Antes da ruína vem a soberba, e o espírito orgulhoso precede a queda. Então, não tem crescimento na soberba, não tem crescimento na vaidade. Pelo contrário, o que tem é ruína, porque o Senhor jamais vai abençoar algo ou alguém que esteja competindo com a glória dele. Nesse sentido, não, o Senhor não aceita de modo nenhum. A glória é sempre para ele o tempo todo. Então, eu vejo aqui que eu preciso ter o cuidado de não ser o Amã da história, para que eu não acabe trazendo prejuízo para o corpo. Porque o meu papel dentro do corpo é ser abençoadora. E se eu só trago glórias para mim, na verdade, como eu falei, eu estou prejudicando o corpo. E o último exemplo que eu gostaria de trazer para a gente, porque não dá para a gente ficar só com exemplos ruins, a gente precisa de um exemplo bom também, é Mordecai. E assim, é interessante porque apesar do livro levar o nome de Esther, se a gente for parar para pensar, Mordecai que é o personagem principal. Porque, à exceção do capítulo 1, Mordecai ele é pelo menos citado em todos os outros 9 capítulos do livro de Esther. E, de alguma maneira, Mordecai está envolvido em quase todas as histórias que acontecem. Então, primeiro, foi ele que criou Esther. E aí, é ele que fala para ela esconder a sua herança judia. É ele que dá um nome para ela, sai de Radassa para Esther. É ele que salva o rei. É ele que é o motivo dos judeus, na verdade, sofrerem a perseguição de Amã, porque foi a raiva que Amã tinha de Mordecai que faz com que ele queira que todos os judeus sejam exterminados. É Mordecai que providencia, de certa forma, a salvação dos judeus. É Mordecai que institucionaliza a festa do Purim, e o livro de Esther termina falando de Mordecai, inclusive. Então, ele realmente é um personagem que tem muito a nos ensinar. Eu separei aqui 4 coisas que nós podemos aprender com Mordecai. A primeira delas, a gente vê em Esther 2, nos versículos 21 e 22. Esther 2, 21 e 22. Diz assim: Naqueles dias, quando Mordecai estava sentado junto à porta do rei, 2 eunucos do rei, que se chamavam Bigtan e Teres, e eram do corpo da guarda, ficaram indignados e planejaram matar o rei Assuero. Isso chegou ao conhecimento de Mordecai, que o revelou à rainha Esther. E Esther disse ao rei em nome de Mordecai. Mordecai estava lá, sentadinho, no canto dele, e a Bíblia diz que chegou ao conhecimento de Mordecai que Bigtan e Teres queriam matar o rei. Não fica muito claro se foi o próprio Mordecai que ouviu, se alguém falou para ele. Enfim, Mordecai descobriu essa conspiração contra Assuero. E aí aqui ele poderia ter feito 2 coisas. Ele poderia simplesmente ter deixado para lá, ou ele poderia ter feito o que ele fez, que era falar com Esther e tomar uma atitude em relação a isso. E o que eu acho interessante é que, se fosse talvez uma pessoa tipo o próprio Assuero no lugar de Mordecai, teria simplesmente deixado para lá. Porque a característica de Assuero era justamente passar a responsabilidade para o outro. Mas ainda bem que Mordecai não era como Assuero.
Então, Mordecai viu ali que ele precisava fazer algo. Era, sim, da responsabilidade dele. Poderia não afetá-lo diretamente, mas afetava Esther, que era a esposa de Mordecai, que era a esposa de Assuero e parente de Mordecai. Então, aqui eu vejo que Mordecai, ele é alguém que se importa com o outro. Ele está atento às necessidades do outro, mesmo que aquelas necessidades não digam respeito a ele diretamente. Mas se afetam o outro, então afetam a ele também. E aí, isso já traz um link com uma segunda coisa que eu aprendo com Mordecai, que ele não perde a oportunidade de ser bênção na vida de alguém. Quantas vezes o Espírito Santo nos incomoda, sei lá, para a gente orar por alguém, para a gente levar uma palavra para alguém, e a gente simplesmente não faz. Quando a gente fala de abençoar outra pessoa, às vezes a gente tem muito uma tendência de diminuir a bênção apenas a questões materiais. Sabe, sei lá, vou ajudar com uma doação, alguém está precisando de alguma coisa, eu dou. E a gente se esquece que a melhor forma de nós abençoarmos alguém é justamente através de bênçãos espirituais. Então é ótimo a gente suprir necessidades físicas dos nossos irmãos? Sim, se Deus nos permite isso, amém, façamos. Mas isso não substitui o apoio espiritual que a gente dá uns aos outros. Então, por mais que seja bom eu ajudar, sim, mas é melhor ainda eu orar por um irmão. É melhor ainda eu levar a palavra, às vezes um abraço que o irmão esteja precisando. Por que a gente se priva disso? Por que a gente se priva de ser bênção, às vezes, em coisas que são tão simples, que estão perfeitamente dentro da nossa capacidade? E aí eu olho para Mordecai e eu vejo ele fazendo uma coisa completamente diferente. Ele se importou com o que iria acontecer, ele assumiu a responsabilidade, já que ele estava de posse da informação, e ele decidiu fazer alguma coisa. Então, ele viu a oportunidade e ele foi bênção. Então, que a gente aprenda a ser assim também, a não deixar passar as oportunidades, a não deixar, não. Outra pessoa faz, Deus levanta outro, Deus manda outro, mas ele está levantando você. Ele está chamando você, foi com você que ele falou. Por que você vai deixar para outra pessoa? E aí a gente não percebe que quando a gente perde essas oportunidades, a gente inclusive prejudica o nosso relacionamento com Deus. Porque é tão bom você ser usado por Deus para abençoar outra pessoa. Sabe, você de ouvir de alguém, nossa, eu precisava tanto daquele abraço. Caramba, quando você falou comigo, eu ouvi Deus falando. Isso é ótimo, gente. Isso também fortalece a nossa fé. Então, essa é a questão de estarmos no corpo de Cristo. O Senhor, ele é tão bom com a gente que quando a gente abençoa outra pessoa, a gente acaba sendo abençoado também. Então, não podemos perder essas oportunidades que Deus nos dá. Precisamos assumir essa responsabilidade com os nossos irmãos. A terceira coisa que eu aprendo com Mordecai está no capítulo 4 de Esther, nos versículos 13 e 14. Diz assim: Então Mordecai pediu que respondessem a Esther: Não pense que por estar no palácio real, você será única entre todos os judeus que conseguirá escapar. Porque se você ficar calada agora, de outro lugar virá socorro e livramento para os judeus. Mas você e a casa de seu pai perecerão. Mas quem sabe se não foi para uma conjuntura como esta que você foi elevada à condição de rainha. Aqui eu aprendo com Mordecai que ele também exorta quando é necessário. Só que eu acho interessante, né? Porque, assim, muitas vezes as pessoas usam a desculpa da exortação só para poder apontar o dedo na cara do irmão. E não é isso que Mordecai está fazendo aqui. Ele está, sim, chamando a atenção de Esther, porque era o que Esther precisava para que ela fosse bênção na vida do povo. Porque a primeira reação de Esther, ao saber que os judeus estavam condenados, foi se esconder. Ela fala para Mordecai: não, olha só, não posso falar com o rei. Todo mundo sabe que se alguém chega na presença dele sem ser chamado, pode morrer. O único jeito é se ele levanta o cetro, mas eu não sei se ele vai fazer isso por mim. Eu não vejo o rei há tanto tempo, ele não me chama há tanto tempo.
Então, a primeira atitude de Esther, né, num primeiro momento, ela tem uma atitude egoísta. Esther pensou nela antes de pensar no povo. E aí entra a exortação de Mordecai. Mordecai, então, faz com que Esther mude a mentalidade dela. E o que Mordecai faz é tão importante que aí a gente vê, Esther, tá bom, vou fazer. Então, olha só, preciso me preparar espiritualmente. Vamos lá, eu vou fazer um jejum de 3 dias e todo mundo vai junto comigo. Depois disso, vou falar com o rei. Se eu tiver que morrer, morri. Se perecer, pereci. Então, a exortação de Mordecai gera em Esther a coragem que ela precisava para poder ser bênção. A coragem que ela precisava para tomar uma atitude. E aí é que entra a diferença. Mordecai, ele não estava lá só para criticar Esther, só para poder apontar o dedo na cara dela. Mordecai queria que Esther tivesse a oportunidade de ser usada por Deus. E aí, isso é o que a gente precisa aprender. Então, não se trata só de eu vou chegar e vou falar como se eu pudesse viver a vida do meu irmão melhor do que ele. Não. Se eu vou exortar alguém, é no sentido de que aquela pessoa cresça espiritualmente. Exortação que não leva, claro, vai de cada um, porque Esther poderia ter completamente ignorado o que Mordecai falou, mas aí já é a parte que é obra do Espírito Santo. Mas o meu papel é falar. O meu papel é, ser aquele despertar que os nossos irmãos muitas vezes precisam. Então, se eu não coloco o meu irmão nesse lugar de parar e refletir no que ele está fazendo, de realmente ele ter uma atitude que vai aproximá-lo de Deus, então não foi exortação. Eu só aproveitei a oportunidade para poder colocar o dedinho na cara do meu irmão, para poder julgar, para poder dizer que eu faria melhor. Então eu preciso aprender com Mordecai. Eu não posso deixar que o meu irmão vá por um caminho que eu sei que é mal para ele. Eu estou vendo ali o buraco. Estou vendo meu irmão indo, estou vendo que ele vai cair no buraco. E eu deixo? Não, eu não deixo. Mas também não se trata de só chegar e acusar. O objetivo é aproximar o meu irmão de Deus. Por quê? Porque aí eu volto para o ponto. Eu preciso ser bênção na vida do meu irmão. E se eu só aponto o dedo, se eu só julgo, não estou sendo bênção. A última coisa que eu aprendo com Mordecai está no capítulo 10, no versículo 3. O último versículo do livro de Esther, que diz assim: Pois o judeu Mordecai foi o segundo depois do rei Assuero, e grande para com os judeus, e estimado pela multidão de seus irmãos, tendo procurado o bem-estar do seu povo e trabalhado pela prosperidade da nação. Aqui eu vejo que Mordecai, além de tudo isso, ele é alguém que trabalha para o seu próximo. E eu acho interessante aqui, porque Mordecai, ele foi maior até mesmo do que Amã, que era o inimigo dele. Porque, por mais que Amã tenha sido exaltado pelo rei Assuero, ele não deixou de ser um oficial. Ele era o maior entre os oficiais, mas ainda assim, ele era só um oficial. Ele não estava nem entre os conselheiros do rei, que a gente vê lá no capítulo 1. E aqui a gente vê que Mordecai, ele termina essa história sendo o segundo do reino. Acima dele, só tinha o rei Assuero, bem parecido com José e Faraó. Então, e aí alguém poderia pensar, tá, beleza, então agora Mordecai pode descansar. Porque agora todo mundo sabe que ele é parente da rainha, agora Mordecai tem fama, agora Mordecai já salvou todo mundo. Mas não. Mordecai não usa da sua glória, Mordecai não usa, digamos, dos seus contatos para poder se ensoberbecer. Pelo contrário, Mordecai aproveita essa oportunidade para trabalhar ainda mais pelos outros. Porque aqui diz que ele procurava o bem-estar do seu povo e trabalhava pela prosperidade da sua nação. Então, apesar de toda a glória que Mordecai estava ali desfrutando, ele continuava sendo alguém que colocava o outro antes dele. Ou seja, o próximo vinha em primeiro lugar. E depois vinha Mordecai. E aí eu vejo que
Não importa a maneira que o Senhor me use, não importa para onde o Senhor me leve. O meu papel é trabalhar para o meu próximo. O meu papel é continuar servindo. Porque por mais que eu tenha responsabilidades, tenha cargos na igreja, não importa. Eu continuo sendo chamada para servir a Deus e aos meus irmãos. E isso é o que eu vejo Mordecai fazendo. Só que tudo isso só foi possível por causa de um detalhe. Voltando para o capítulo 3, no versículo 4 de Esther, diz assim: dia após dia, eles falavam com Mordecai, mas ele não lhes dava ouvidos. Então contaram isso a Amã para ver se as palavras de Mordecai se manteriam em pé, porque ele lhes tinha declarado que era judeu. Aqui esse versículo está falando sobre o fato de que as pessoas precisavam se prostrar para Amã, os servos do rei tinham que fazer isso, porque o rei tinha mandado, mas Mordecai não fazia. E aí questionaram Mordecai, ele disse que não fazia por ser judeu. E esse é o detalhe. Que Mordecai, ele só tinha toda essa ação que nós vimos, de se importar com o outro, de não perder a oportunidade de ser bênção, de exortar quando necessário, de trabalhar para o seu próximo, porque Mordecai, ele reconhecia a sua identidade. Esse era o motivo de Mordecai agir assim. Por que ele não se curvava quando Amã passava? Porque ele era judeu. Então eu vejo que saber quem eu sou é extremamente importante para que eu saiba como agir dentro do corpo de Cristo. E quem eu sou? Eu sou povo de Deus. Jesus me deu uma nova natureza, ele me deu uma nova identidade. E eu preciso agir de acordo com essa identidade que ele me deu. Quando eu entendo isso, quando eu vivo isso, aí sim eu sou capaz de exercer a comunhão dentro do corpo. Aí sim eu sou capaz de exercer o serviço dentro do corpo. Então eu vejo que se eu quero viver o que Paulo fala sobre sermos membros uns dos outros, em primeiro lugar, eu preciso desenvolver o meu relacionamento individual com Deus. Eu não posso querer agir no coletivo se, em primeiro lugar, eu não deixo Deus agir na minha vida. Primeiro eu preciso entender quem eu sou. Primeiro eu preciso viver a identidade que Cristo me deu. Para aí sim eu ser membro uns dos outros, como Paulo fala. Amém? Então vamos nos colocar de pé para orar? Senhor Jesus, muito obrigada, Pai, pela sua palavra, que tanto nos exorta, tanto nos edifica, Senhor. Que possamos, Pai, reconhecer quem somos dentro do seu corpo. Que possamos viver o ser membros uns dos outros, Pai, mas não da maneira que nós queremos, Senhor. Mas que teu Espírito Santo atue nas nossas vidas, Pai. E que possamos viver em conformidade com a sua palavra, Senhor. Sendo bênçãos, Pai, colocando os nossos irmãos em primeiro lugar, meu Pai. Que possamos, Senhor, te servir, reconhecendo quem somos, reconhecendo a nossa identidade em Ti, Pai. Que as nossas vidas, Senhor, as nossas palavras, os nossos pensamentos, tudo sejam, Senhor, para o Seu louvor, Pai. E que através disso, Senhor, nós possamos então viver o ser membros uns dos outros, meu Deus. Que possamos, Senhor, sentir prazer em estar na Sua casa, sentir prazer em Te louvar junto com os nossos irmãos, meu Pai. Que nós possamos, Deus, ser usados por Ti, Senhor, para sermos bênçãos aqui dentro, Pai. E que tudo, Senhor, façamos para a Tua glória, Pai. Que através da ação do Teu Espírito em cada um de nós, Senhor, o Seu corpo cresça, Pai, e frutifique cada vez mais, Senhor. Em nome de Jesus. Amém.